Estou gravando para vocês. Show. Bom, Certo, né? Jay? Boa tarde. Pode. Boa tarde, pessoal. Aqui a gente já vai fazer a nossa atividade, a qual o professor pede as seguintes questões: em qual ou quais das 5 estratégias mais se enquadrariam o caso da Honda dos Estados Unidos tratado no texto, e o que é o efeito Honda. E a gente pode começar, primeiramente, falando sobre a Honda em si, como que surgiu o mercado automobilístico no Japão. Primeiramente, surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Eles necessitavam urgente de veículos rápidos de transporte, precisava de mobilidade e que entregasse algo muito rápido, óbvio. Mobilidade a gente entende como algo rápido. E no caso, existiam várias empresas de moto, no caso. Não só a Honda, que a Honda veio bem um pouquinho depois, ela veio atrasada no mercado, mas o mercado japonês já era um pouquinho mais dominado. Não dominado 100%, pois todo mundo estava crescendo, todo mundo estava se expandindo ainda, porque a economia estava devasta por conta dos Estados Unidos, ter acabado com eles na Segunda Guerra. E eles foram dando a medida deles para que fizesse um destaque. Enquanto o Honda, ele tem um sócio. Você lembra do nome do sócio, Gabriel? Olha, de cabeça eu não vou lembrar o nome do sócio dele não, né? Mas isso condiz muito do que você está falando, né? Da Honda, ela tem um mercado muito forte já dentro do Japão, né? Com as suas tecnologias, e o mercado mundial ser muito mais dominado pelos ingleses, né? Mas Sim. o sócio sim, eu não sei, né? Mas é por aí que começa, né? É como se a Honda ela já tivesse se planejando dentro da sua casinha, né? Dentro da sua empresa no Japão, com as suas próprias tecnologias, com os seus próprios modos os procedimentos, né? De produção, para depois eles ir pesquisar o mercado mundial, né? Enquanto isso, os ingleses já dominavam o mundo com as suas tecnologias, cada um com a sua estratégia, mas a Honda ela começou aí, né, como que não queria nada e depois foi entrando no mercado, entrando aos poucos, e aí virou o que virou hoje, né, uma marca conhecida mundialmente e que está na sociedade até os dias de hoje, né, mas foi bem por aí que você falou. Exatamente. A Honda, para vocês terem uma noção, ou o professor em si, não sei quem mais vai estar assistindo, a Honda começou, o Honda em si, o proprietário Honda, ele queria fazer motor 2 tempos, enquanto os seus concorrentes estavam estudando motor 4 tempos. Então, ele estava atrasado, ele ia ficar para trás. Aí, o sócio dele, que agora a gente não lembra o nome, mas ele tem um sócio, que incentivou ele a fazer, buscar tecnologia para esse 4 tempo, até que ele realmente conseguiu fazer esse motor 4 tempos com um diferencial um pouco mais forte dos seus concorrentes. Só que o foco em si do Honda não era nem venda comercial, ele estava mais interessado num foco mais de corrida. Aí foi onde o sócio dele falou assim, cara, por que você não altera o seu foco? Tenta uma área mais comercial que vai valer a pena. Eu acho que vai ser muito mais atrativo para você financeiramente falando se você for para uma área mais comercial. Foi aí que ele foi subindo e tal, e mandou um motor, de, acho que se não me engano, de 50 cilindradas que arrasou sucesso de vendas lá no Japão. E foi com esse motor, esses motores de 50 cilindradas que eles foi alavancando as vendas e conseguindo o destaque lá. Tanto é que no texto fala que eles não conseguem fabricar o suficiente para vender para o pessoal. A demanda é bem maior que a oferta, nesse caso, nesse sentido. E o que eles resolveram fazer? Gente, vamos buscar outro mercado e ver se a gente consegue consolidar melhor. Só que nisso já tem muitas marcas mais para frente do que eles. Por exemplo, a Harley Davidson nos Estados Unidos. Isso os japoneses queriam
ir lá para os Estados Unidos, para o mercado inglês, para expandir o seu comércio. Foi aí que eles se complicou porque lá eles tinham preconceito com motos. Ninguém queria ter moto lá. Para eles, sinônimo de moto era bandido. Quem andava de moto era bandido, era aqueles cara que colocava aquelas jaquetas de couro e saía badernando. Era só molecada que tinha moto. O mercado por si só estava sujo com esse nome da Harley Davidson. E fora que eles dão a perspectiva das vendas totais de motos e vê que o que representa as vendas lá nos Estados Unidos, o exterior é somente 10%. Ou seja, não tinha quase influência nenhuma. Mas, inicialmente, a Honda queria, primeiramente, dominar esses 10% e, após os 10%, criar o seu próprio nome lá nos Estados Unidos, com os ingleses. E daí, eles estavam se complicando demais, porque o que eles estavam lançando lá não estava fazendo sentido, porque as estradas dos Estados Unidos é totalmente diferente do Japão, e, e como eles demandavam umas motos de altas cilindradas, não era esse, por enquanto, o mercado da Honda. A Honda fazia mais venda para um público, como posso dizer, não um público de que busque alta potência, um público que gosto de praticidade, de mobilidade, como eu queria dizer anteriormente. E Uma classe de lazer, né? Como ele fala dentro do próprio texto. exatamente. E foi tipo assim, correndo atrás do prejuízo, que as motos dele estavam vazando óleo, estava dando defeito em alguma embreagem, alguma coisa nesse sentido. Eles levou justamente 3 motos que eles usavam lá no Japão para os Estados Unidos, que eles não vendiam lá nos Estados Unidos, ou seja, as motos que eles eram sucesso de venda, eles não vendiam nos Estados Unidos. Mas que por algum motivo eles levou essas motos que eles utilizavam lá para os Estados Unidos, e o pessoal vendo essas motos diferentes do que estavam lançadas lá, eles resolveram perguntar. Como que faz para ter uma moto dessa? Como que faz para a gente ter acesso? O público começava a pedir esse tipo de moto diferente. E foi daí que eles resolveram tentar dar uma chance para esse mercado que em si não tinha nos Estados Unidos. Eles não vendiam moto 50 cilindradas. E foi através da demanda por si só, como eles dizem, por sorte, que eles consolidou um pouco do mercado. Eu acho que isso que fez a Honda se consolidar como uma empresa que colocou um produto de baixo preço no mercado e começou a dominar esse mercado de motocicletas, né? E por quê? Porque ele baixou o custo do produto e, com isso, a demanda nos Estados Unidos aumentou muito, porque eles lançaram um produto barato e a demanda lá nos Estados Unidos, onde a Harley era predominante, fez com que a Honda saltasse um nível surpreendente como a maior concorrente, né, da Harley. Dentro do texto, né, tem uma parte do texto que fala assim, né? Durante o período entre 1960 e 1975, a parcela britânica, ou seja, a parcela inglesa dentro do mercado americano de motocicletas, caiu de 49% para 9%, ou seja, teve uma queda de mercado de 40% dos britânicos, né? Onde eles divulgaram um balanço que mostrou a grande perda de participação deles no mercado e a queda da lucratividade, ou seja, no meu ponto de vista, né, parece que as pessoas já não estavam mais querendo aquele produto, né, por ser uma coisa que já tinha no mercado há algum tempo e eles estarem esperando, né, algum produto novo, né.
E aí, dentro dessas características que já foram faladas, né, entra muito os 5 P's, que foi o que o professor explicou no vídeo anterior ao texto, né, onde ele vai trazer o padrão, o pretexto, a posição e a perspectiva, né, que as empresas precisam ter uma noção, né, para ingressar no mercado, né. Como a gente falou, e é algo que até a gente responde a primeira pergunta, né, do questionário. Em qual ou quais das 5 estratégias se enquadra o caso da Honda nos Estados Unidos tratado no texto, né? Tratando pela questão dos 5 P's, no meu ponto de vista, seria o plano e o padrão, né? Por que o plano e o padrão? O plano, na verdade, o plano é um curso de ação pretendido, né? Como o professor trouxe na explicação dele. Um curso de ação pretendido. O que a Honda tinha? A Honda tinha o mercado dela de motocicletas dentro do seu país. E ela precisava levar esse mercado para um cenário global, né? Não para só ter a sua lucratividade dentro do próprio Japão, seu próprio país, mas em outros lugares do mundo. Porque, querendo ou não, ia acabar um tempo que eles teriam que inovar, ter os novos de moto, com novas cilindradas, porque senão o mercado dentro do país deles ia ficar superfaturado, né, superlotado, todo mundo ia ter a moto e acabou, e eles iriam parar ali, né. Mas com essa queda, né, do grupo britânico, o grupo BCG, eles viram, né, uma possibilidade de ingressar num novo mercado, ou seja, de sair do mercado japonês e entrar no mercado dos Estados Unidos, no mercado americano, disputando com os ingleses, né, porque naquela época o mercado inglês dominava o mundo, era tipo que um monopólio. E aí, por isso que eu acho que entra essa primeira característica, nessa primeira estratégia. Criar seu plano de ação. Você ter um plano, você acaba criando uma estratégia, né? Porque você não pode sair afoito sem ter um plano de ação que você vai implementar num outro lugar, ainda mais se tratando de um mundo de motocicletas, né? Que tem um investimento, que roda dinheiro em cima. E o segundo seria o padrão, que é mais o que o Giovanni falou, que é nas motos serem de 50 cilindradas, serem um padrão estético, que entra muito na questão do Henry Ford, né? Que o Henry Ford, na época que ele foi fazer os carros dele, era um carro padronizado, todos os carros pretos, do mesmo jeito, que vendia em larga escala. E dentro do texto também fala que a Honda, né, ela simplificava, né, muito os seus procedimentos, então não era algo fora da curva que seria planejado para fazer, né? Eu até anotei aqui na hora que eu estava lendo, né, sobre o efeito Honda. Eles falam que a estratégia é um modelo implícito de como as organizações devem ser guiadas. Então, e também fala que o produto deles era um produto de custo baixo e entra nos Estados Unidos como um segmento de lazer, né? Que é para um determinado público, pessoas que já exploravam esse mundo do automobilismo, né? Mas essa questão de as organizações devem ser guiadas com estratégia, né? É um ponto a se considerar também, né? Dentro do pretexto, dentro da perspectiva, né? A perspectiva fala muito da forma de você enxergar o mundo. O que você espera, né, disso? Bom, esse é o meu ponto de vista, né? Tentando responder a primeira pergunta. Não sei se os meninos concordam comigo em relação a isso, né? Na primeira pergunta, Gabriel, eu até concordo com você, e em partes da segunda. Porque eu acho que ali a 4, estratégia como posição, ela já cita bem específico aí, que ela decide um posicionamento no mercado e de forma que a estratégia ajuda a explorar a adequação entre organização e seu ambiente, além de ajudar a desenvolver uma vantagem competitiva sustentável. Por exemplo, o desenvolvimento de um produto de nicho, que foi o que a Honda fez, que ela quis lançar um produto nos Estados Unidos como forma de lazer. Então, ela teve um nicho ali. Então, ela escolheu um nicho. E para evitar a concorrência, porque ninguém fazia isso. Tá? Ou ainda, até por optar por se posicionar entre uma variedade de concorrentes, que tinha
Harley, tinha Yamaha, tá? E enquanto eles procuravam maneiras diferentes para ter essa concorrência com a Honda, né? Então, acho que a estratégia como posição aí fez com que a imagem da Honda crescesse, né? E aí isso fortaleceu as relações aí, tá? Entre o mercado para ela, né? Para a Honda. Exatamente. E tanto é que eles comentam por si só que no começo era difícil vender para uma empresa que pegue os produtos deles e faça a revenda, né? Que basicamente é isso que eles fizeram. Esqueci o nome mais ou menos com que fala, mas estava muito complicado para eles se consolidar lá, de tentar achar alguma coisa atrativa, e que o pessoal tratava com muito preconceito a galerinha do Japão. E nesse meio termo, foi pela sorte mesmo dele estar andando com o veículo pessoal que foi consolidado, foi extremamente, de uma forma extremamente, que eu posso falar, um produto que foi vendido de uma forma boa, excelente, lá no Japão, foi o mesmo produto que trouxe a imagem que eles precisavam para os Estados Unidos, para consolidar a marca deles lá. Um produto inovador que eles queriam, basicamente, dar para o pessoal algo para poder fazer entregas, que, como o pessoal fazia entrega com bicicletas, eles achariam desinteressante, por exemplo, você tá indo fazer entrega e você pegar um táxi ou você pegar um trem, um metrô, né? E então eles queriam algo bem simples, só que com eficiência, de você poder trabalhar com uma única só mão. Por mais que hoje em dia é bem complicado você dirigir uma moto com uma mão só, mas eles queriam trazer isso para o pessoal. E de toda forma, eles, através dessa sorte que eles tiveram, eles conseguiram implementar e demandar o produto que eles mais consolidaram no Japão. Show. Agora vamos tentar responder a segunda pergunta, né, sobre o que é efeito Honda, né? Essa aqui é uma pergunta muito subjetiva que cada um possa ter a sua própria opinião, né? Mas no meu ponto de vista, o efeito Honda é tudo isso que a gente falou até agora, né? Essa mudança de perspectiva de mercado, né? A gente sabe que os japoneses eles são bem avançados em suas tecnologias e no próprio texto mostra isso, né? Fala do Sr. Honda trazer uma moto de 250 cilindradas para uma 305, na base de que muitas pessoas achavam que isso não ia dar certo, e ele foi e persistiu no que ele tinha planejado, no seu plano de ação, né? E a forma, né, como eles simplificavam os processos, né? Para ele, uma estratégia era você simplificar, né? Simplificar as coisas. Era uma forma dele criar uma estratégia diante de um mercado, né? Que era envolto de tanta burocracia, né? Passava por tanta tecnologia. Na tecnologia que eu falo daquela época, né? De ter uma moto num padrão feito por uma empresa e o mercado aderir e não ter uma concorrente para isso, né? Então, para mim, o efeito Honda é a forma como eles viam a perspectiva de estratégia deles, né? O que eles tinham para eles como estratégia, né? Da simplificação de processos, de produzir um produto com um baixo custo e ter um produto de qualidade, de dar voz, né, ao ser humano, né? De dar lado, ouvir essas questões, né? Não entrar mais em tabela de dados, essas coisas de balanço, que foi o que fez o grupo britânico cair dentro dos Estados Unidos, né? Então, para mim, o efeito Honda é a simplificação dos procedimentos e a forma como eles pensavam em criar estratégias, né? Foi um estudo bem detalhado, né? Que o Shioshiro Honda e seu sócio lá, o Takeo Fujisawa, você queria lembrar o nome aí, Giovanni? É. Takeo Fujisawa.
Então, particularmente, o que eles fizeram, né? Eles montaram uma estratégia, assim, muito, eu acho que baseada em estudos que eles fizeram nos Estados Unidos, viram um campo de atuação e primeiro eles prepararam tudo, tipo assim, bem silenciosamente até o lançamento, né, do produto nos Estados Unidos, para aí sim eles mostrarem, né, um novo contexto da Honda, né, nos Estados Unidos. Eu acho que o efeito Honda foi baseado em estudos, foi feito com estudos dos dois sócios, e onde que eles conseguiram chegar ao sucesso que hoje a Honda é mundial, creio eu que todos os países têm a Honda, e eles chegaram tão longe por meio do planejamento de estratégia. Ou seja, eles criam um campo de atuação silenciosamente, quieto, baseando-se em estudos, aonde que eles viram que não tinham um produto no mercado e eles foram lá para poder atuar, baixando o custo, aumentando a demanda, e por isso que eles chegaram onde chegaram hoje, né? Eu acho que basicamente o efeito Honda é isso. Porque quando a gente fala na palavra efeito, né, no meu ponto de vista, efeito é algo que chega e soluciona algum problema. Quando a gente tá, por exemplo, nós seres humanos, quando a gente está com dor de cabeça, a gente toma um remédio e dentro de alguns minutos ou dentro de horas esse remédio faz o efeito, ou seja, ele solucionou o problema da sua dor. Então a Honda, esse efeito Honda, creio que foi algo bom para o mercado, porque o mercado era um monopólio, era comandado em grande escala pelos ingleses, né, pelos britânicos. E a Honda trouxe esse efeito, né, esse efeito de chegar no mercado e desenvolver, de criar uma nova ideia, de mostrar para o mundo, né, para o mercado automobilístico, mercado de motocicletas, a forma como eles viam a estratégia, né, a forma como eles pensavam que era a estratégia e como os procedimentos, como as abordagens dentro de uma empresa poderiam ser simplificadas e poderiam ser mais lucrativas, né, visando esses procedimentos. Então, para mim, o efeito Honda é o efeito que causa uma mudança, né, causa uma positividade no mercado até hoje, porque nós estamos falando de uma mudança em 1950, hoje nós estamos em 2021, já faz 70 anos, a gente virou o século e a perspectiva deles, esse efeito Honda, né, de pensar, de como elaborar a estratégia, permanece no mercado. E aí, disso foi o gatilho, né, foi nos primeiros Estados Unidos, aí foi indo para outros países até chegar ao que é hoje. A Honda é reconhecida mundialmente, tem vários modelos de moto, muitas das pessoas aqui têm, eu mesmo tenho uma moto da marca da Honda, né, então é isso, né, o efeito Honda para mim é a forma como eles pensam, né, na estratégia e como eles simplificam, né, a estratégia deles em ações que talvez para outros não ia dar certo, mas no mercado deles deu, e eles mostraram, né, para os demais que é uma forma de você conquistar mercado, lucrar com isso e crescer a sua empresa, né? Exatamente. E tanto é que, por exemplo, ele, igual você retrata, que o efeito, para mim, eu não vou determinar o que é o efeito, eu não vou falar o que é, mas para mim, o simbologismo de efeito que eles tiveram foi ele está totalmente atrás do mercado. Eles, tipo, do zero, tinha, por exemplo, eu sei que vai ser outras marcas, por exemplo, mas o Henry Ford já estava lá, já tinha Harley Davidson, os grupos ingleses, e mesmo diante de mercado já consolidado, já de empresas grandes que tinham o financeiro, o dinheiro para poder permanecer no mercado por muito mais tempo, eles não tiveram a estratégia que os japoneses tiveram para poder alavancar suas vendas. E
mesmo com isso, o que mais, assim, eu acho interessante foi esse novo conceito que eles quiseram trazer para os americanos, que para eles, moto era só sinal de quem era moleque, que tinha Era rebelde, era rebelde, era arruaceiro, só queria fazer graça. E os caras chegam lá com uma ideia de algo prático, que vai ser útil para o seu mercado, que vai ser útil para você se locomover, é algo ágil, é algo que tem acesso em qualquer lugar, você vai poder estar utilizando a sua moto. E eles queriam até atrair um público feminino que era tipo, praticamente impossível, que eles não. Ninguém via um público feminino andando de moto. E estão até hoje com a potência que eles estão. Igual o Gabriel fala, está 70 anos aí no mercado e praticamente onde você estiver, pelo menos aqui no Brasil, a gente vai ver pelo menos alguma moto da Honda. E a gente pode até observar, por exemplo, algo prático é a própria Honda Bis. E eu acredito que seja o mais semelhante possível do que eles lançaram antigamente. É um modelo bem popular, que é acesso de todos, tanto mulher quanto homem, quanto entregador, quem não é entregador, o serviço que você for fazer é uma moto utilitária, é algo prático que vai atender a demanda para você. além de ter baixo custo, né? Tanto é Acho. de economia de combustível, essas coisas assim. Exatamente. E a Honda, ela sempre, parece que ela sempre está um passo à frente, porque as concorrentes lançam, ela lançou a Bis. Aí a concorrente foi lá e lançou uma outra moto na categoria da Bis. Aí ela foi lá e colocou a Bis 125, já aumentou para uma cilindrada, para maior cilindrada. Então, ela veio. Hoje, a Honda ela se inova, ela tem a capacidade de se inovar de, em grande, tipo assim, Em várias curto espaço vezes, de tempo. em curto espaço, exato, em curto espaço de tempo, mudando só algumas características das motos, trocando cilindradas assim, porque vamos citar uma outra moto, a Hornet. Ela era 2 tempos. Ela saiu de linha a 2 tempos e agora vai vir, tem a Hornet aí, que é 4 tempos. Então, olha só como. Por quê? Porque aí baixa o custo de produção, geralmente vende mais. Aí hoje a Hornet parece que, se eu não me engano, já saiu de linha, porque tem uma outra já no mercado. Mas ela se inova. Ela tinha a CG 125, passou para 150, agora já tem a 160 cilindradas. Então, olha só como que é as coisas. Mas por que ela fez isso? A Yamaha foi lá e lançou uma moto 150 cilindradas. Ela foi lá e lançou uma 160. Ela aumentou a cilindrada de uma moto que era popular. Popular, onde todo mundo que todo mundo usa, né? Basicamente isso. Ela se inova rápido demais. Exato. Gabriel está silenciado. Bom, eu acho que deu para responder as duas questões. A gente conseguiu debater bastante. Eu acho que era isso que era o objetivo da aula, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Esperamos que nós tenhamos atendido a demanda da aula, respondido as questões de forma adequada. E se É a, vocês tiverem mais alguma coisa a complementar, DJ Gabriel. é a primeira vez que a gente está trabalhando dessa forma, né? Tá tendo que saber Exatamente. qual a plataforma, então talvez se tiver algum delay é por conta disso, né? Mas a gente vai melhorando a cada dia, né? É o efeito Honda. É o efeito Honda. Teve uma colega que não conseguiu participar, mas a gente entende, né? Nossos dias que a gente está vivendo. Mas é isso. Valeu, tamo junto, pessoal. Por mim, tudo bem, valeu, até mais. Beleza, então, finalizando a reunião, professor, muito obrigado. Espero que tenhamos atendido as adequações. Valeu. Vamos